Por que o PT repudia um nome de Michel Temer na placa? Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Arnon, que está aqui com a gente. Na verdade, a gente criou uma nota repudiando, não é questão só da placa. Ficou muito focado na questão da placa. Nós estamos, na verdade, fazendo uma denúncia do que está acontecendo no país. Primeiro que ele é presidente em exercício, porque a presidente de fato é a companheira Dilma Rousseff, que no processo de impeachment não foi concluído ainda e a gente tem a expectativa que ela vai retornar ao governo. Segundo que também os investimentos que foram feitos nessa UBS foram na gestão da companheira Dilma e a gente acha que se fosse ser referendado alguma coisa, tem que ser referendado aquela pessoa que foi de fato. A gente faz uma discussão de placas porque a gente não vê muitas placas de governo do Estado e de governos anteriores ao partido porque não havia investimentos nessa área. Michel Temer, se fosse presidente, talvez não teríamos essa UBS em Araçatuba. Né? Como as UPAs, que a gente pode fazer até discussão que não estão funcionando, mas quando passarem a funcionar, vão ser 2 equipamentos para a população que vão ajudar e muito no atendimento da questão de saúde. Agora, os outros empreendimentos que tiveram investimento aí do governo federal, receberam placa com o nome da presidente Dilma Rousseff? A questão não é que se receberam ou não receberam. A gente acha que as homenagens têm que ser prestadas àqueles que realmente fizeram o investimento. Mas, de qualquer forma, o Michel Temer era o vice da Não, ele era o vice, mas hoje ele está sendo apoiado porque nós entendemos que é um golpe, por isso que a gente fala a palavra golpe, porque todo o processo que está acontecendo do impeachment sendo votado numa Câmara, onde metade está sendo processada por corrupção. Aqueles que falaram, eu vou votar em nome do meu pai, o pai estava preso no dia seguinte, eu voto em nome do meu marido, o marido estava preso no dia seguinte. Então a gente percebe que para haver um crime, tem que haver um crime de responsabilidade. Não há responsabilidade nas pedaladas fiscais, senão 16 ou 17 governadores teriam que ter sido impeachmentados também. Então a gente está fazendo esse alerta através da placa, a gente aproveitou fazendo uma nota e a repercussão ficou para nós bacana porque a gente pode fazer o debate. Não é a placa somente em si, é o processo que está acontecendo no Brasil. A gente tem que ficar muito atento que são 2 projetos diferentes, porque o Michel Temer, por mais que ele faça parte da nossa chapa que ganhou, hoje ele está sendo apoiado por pessoas que têm um outro projeto. O pessoal do PSDB, do DEM, PPS, que tem um outro projeto para o país. Então está direcionando de uma outra forma. Entendeu? Direitos trabalhistas que a gente teme muito aí, que podem acabar a qualquer momento. Agora na questão da placa, a nota é bem clara em relação ao Michel Temer. Sim. Mas também ela não reivindica o nome do prefeito Cido Sério, que numa situação idêntica da Dilma, também esteve afastado. Então, diante dessa situação, aproveito até para perguntar, como é que anda essa situação do PT com a administração municipal? Há uma tendência de rompimento também ou não? Hoje já está rompido. No momento nós estamos rompidos com o prefeito Cido Sério, na verdade não estamos rompidos com o prefeito Cido Sério, nós participamos da eleição dele em 2008, participamos da reeleição em 2012, temos algumas divergências de encaminhamento e principalmente questões políticas, que a gente tem um candidato agora, um pré-candidato a prefeito, né, companheiro Hélio Consolaro, e a gente vai levar essa candidatura, está levando essa candidatura, e a gente pediu o apoio do prefeito Cido Sério, que até agora não se manifestou quem ele vai apoiar para sucedê-lo, ele ainda não se manifestou, a gente tem a expectativa que ele se manifeste, e a gente vai fazer um pedido formal de uma indicação, que ele substitua essa placa, entendeu? Porque é interessante que se faça realmente a menção do que foi feito, de quem fez realmente o investimento. Vamos formalizar um pedido de sugestão, porque também não vamos dizer que se ele vai fazer ou se não vai fazer, isso depende, mas a gente vai formalizar a intenção de que essa placa seja trocada e seja dado, de fato, crédito para quem realmente de direito, de merecimento. O Fernando, você citou o Hélio Consolaro, ele se posicionou contra essa nota de repúdio emitida pelo PT. Como é que você vê isso? Como é que você recebeu esse posicionamento dele? Na verdade, nós fizemos uma consulta para o pessoal da executiva sobre fazer uma nota e ele, como pré-candidato, a gente encaminhou para ele também a nota. É direito democrático dentro do partido as pessoas se manifestarem. Ele fez o manifesto dele. Só que o posicionamento do partido através da executiva é de repudiar essa placa por questões políticas, por questões de encaminhamento que nós estamos fazendo a nível nacional, de denunciar um golpe, o que a gente entende que é um golpe, tá? A nível nacional. Ele se posicionou democraticamente, pode fazê-lo, entendeu? Só que a decisão é do partido. A decisão do partido, da sua executiva constituída, é que a gente fez a nota de repúdio e apresentou. Agora, na administração municipal,
embora haja esse claro distanciamento, embora não rompimento do Cido Sério com o PT, o PT ocupa cargos importantíssimos na administração municipal ainda, com alguns de seus filiados, são secretarias municipais, né, e outros cargos de confiança. Em relação às eleições, o PT vai chamar esses secretários municipais, esses cargos comissionados para compor o grupo do Hélio Consolaro, subir no palanque dele, apoiar mesmo? Como é que você vê essa questão? Na verdade, nós já estamos tomando providências contra isso, nós estamos conversando com os secretários. O próprio Hélio assumiu uma responsabilidade de estar chamando, por ter feito parte do governo, de estar chamando as pessoas, os secretários que são filiados ao Partido dos Trabalhadores. Quem são hoje? Hoje é o Ederson, do Planejamento? Não, o Ederson não está mais. Saiu, o Ederson foi, parece que para o PDT. Nós temos a Marta Dourado na assistência social, a Cidinha Lacerda na participação cidadã, nós temos o Fernando Verga na comunicação, Luiz Carlos Custódio na educação, Jorge Rojas no meio ambiente. São 5? O Silvio de Simone Garcia também. Nós temos, muita gente, né? Nós temos bastante companheiros que estão lá, e na verdade estão lá porque a gente fez um trabalho desde 2008. O Partido dos Trabalhadores saiu com essa bandeira, então nós estamos reivindicando que nós temos o direito também de pleitear a sucessão do Cido Sério, como os outros partidos que estão pleiteando aí também, que tem outras candidaturas de outros partidos, o fazem. A gente vai se convidar para fazer parte também, alguns deles já foram convidados para estar participando. Né? E mesmo o governo apoiando outra candidatura, os filiados do PT, nós temos uma regulamentação interna. Nós vamos pedir para que eles venham fazer campanha. Ô, Fernando, a gente tem a participação de vários internautas aqui pelo Facebook. A Marise Boracini diz: Araçatuba hoje é a cidade do buraco. O Costa Lopes está falando: a solução é fora PT. Desculpe, mas eu tenho que ler aqui, os telespectadores estão participando. E a Marisa Boracini diz o seguinte, também, ela mandou 2 mensagens aqui. A ideia é não votar em quem Cido Sério apoiar. Ela falou isso aqui. O DJ Anjinho diz que tem muita coisa para se discutir, para melhorar, e em vez de ficar se discutindo a questão de nome em placa. Depois você vai poder responder tudo isso, tá bom? O Leandro Sugimoto diz que está ligadinho lá no Japão, e ligado aqui no Cidade Aberta. O Rei Gilton Reide Higashi está dizendo o seguinte: você entende que é um golpe, Fernando, mas na verdade é um golpe contra todos os brasileiros. E o Marcelo Augusto Santana de Mello também disse o seguinte: que horror ouvir essa história de golpe, né? Esse pessoal do PT não lê a Constituição Federal? Você pode ficar à vontade para responder. Temos aí o pessoal participando. Realmente, o pessoal que acha que é um golpe contra a Constituição, que não está vendo um golpe contra a Constituição, é só ver o que está acontecendo. Primeiro, para você responsabilizar um presidente da República, você tem que ter um crime de responsabilidade. Não há, inclusive os técnicos estão mostrando isso nos inquéritos que estão acontecendo no Senado e no que aconteceram na Câmara. A pessoa tem que acompanhar o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, em determinados ministros já se pronunciaram que, não havendo crime de responsabilidade, não há motivo para ser impeachmentado. Só que o processo ele está acontecendo de forma como o Supremo encaminhou. Então só pode se acontecer alguma coisa contra a Constituição após votado finalmente se vai ser impeachmentado ou não, para fazer os recursos para ver o que foi avaliado. Nós entendemos da questão do golpe e por conta de que, de toda forma, de todo o processo que está acontecendo, um governo que não está legitimado, um presidente de Câmara ontem que pediu a renúncia de um cargo que não exercia mais, através de acordos que ele está sentando com o presidente em exercício aí, Michel Temer, e respondendo o pessoal que falou que não votaria em quem o Cido Sério indicar, o voto é uma coisa pessoal, a gente tem que buscar a identidade no voto daquela proposta que melhor se adeque para um todo, não só para um partido ou para o outro. O Partido dos Trabalhadores tem uma ideologia, tem uma proposta de trabalho e implementa. Aqueles que acreditam no Partido dos Trabalhadores vão continuar votando no Partido dos Trabalhadores, aqueles que não acreditam vão votar em outros. Agora, nas delações que estão acontecendo, em todos os crimes que estão sendo acusados, nós estamos a favor de que se apure tudo, inclusive os do PT que estão sendo apurados, tem que ser punidos. Agora, nós não somos o maior partido em termos de denúncia, PMDB, PP, PSDB. Nós queremos apenas que aconteça, como que está acontecendo com o PT, justiça igual, seja punido todos.
Tá, não somente o PT. Você falou que vai pedir o apoio formal do prefeito Cido Sério para o candidato do partido, que no caso o pré-candidato é o Hélio Consolaro. Sim. Diz também que vai conversar com os secretários municipais filiados ao Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de saber qual vai ser a postura do partido caso haja uma negativa do prefeito Cido Sério, formal, em apoiar o candidato do PT. Até porque a gente sabe, e você também acompanha, evidentemente, que o prefeito tem se mostrado muito afeito à candidatura do vice Carlos Hernandes. Ele tem dado visibilidade para o vice, enfim, e já demonstrou que vai apoiar o Hernandes. Eu gostaria de saber como é que vai ficar essa situação se o prefeito dizer, sim, eu vou realmente apoiar o meu vice e não quero saber do candidato do PT. Eu gostaria de saber qual vai ser a postura do partido se isso acontecer. Não, a postura do partido é clara. A gente tem um pré-candidato e todos os filiados, a gente vem fazendo essa discussão desde 2012, quando o Cido assumiu a sua reeleição, que nós teríamos uma candidatura do partido. O Cido é um filiado do Partido dos Trabalhadores. Ele, pessoa, pode apoiar, ele ter a tendência de apoiar quem ele achar que deve. Nós, do Partido dos Trabalhadores, somos um partido. Um partido tem decisões internas, tem seu diretório, tem seu executivo, tem seus filiados, sua militância que tem um direcionamento. Nós fizemos um direcionamento. Ele apoiando uma outra candidatura, a gente vai fazer um debate internamente dentro do partido para ver quais os encaminhamentos nós tomaremos com o prefeito Cido Sério e filiado do Partido dos Trabalhadores. Ele vai desde suspensão até expulsão do partido. Ele tem isso, mas isso não é uma coisa que o Fernando Zar ele define, que é o partido, o diretório, os seus filiados que se juntam e a gente toma as posturas que são previstas em estatuto e em regras de comissão de ética que a gente tem. Já falando em secretário, só mais uma pergunta. Eu vou te perguntar, porque isso nos bastidores comentou-se muito de que o prefeito Cido Sério, após a derrota no diretório municipal do PT, ele apoiou a vereadora Beatriz para presidente do partido. Você a venceu, né? E aí houve um atrito, houve um clima, ficou meio tenso, né, entre o PT e o próprio prefeito. Mas eu gostaria de saber como é que está essa situação, porque o que a gente ouve nos bastidores é que o prefeito teria sugerido aos próprios secretários municipais para que eles suspendessem o pagamento da mensalidade ao PT. Então eu gostaria de saber se isso realmente aconteceu. Os secretários deixaram de pagar a mensalidade do partido? Na verdade, é uma contribuição partidária estatutária. Então, todos aqueles que têm um cargo, eles têm um percentual que eles destinam ao partido. Mas houve essa suspensão? Não. Todos alguns filiados não contribuem, mas aí não houve um pedido direto do prefeito, não. É um ou outro que parou de pagar, exercer o que está previsto no estatuto, e esses são notificados porque o cargo, né? Ele está exercendo um cargo e aí, estatutariamente, quando ele se filia... Mas algum secretário deixou de pagar essa contribuição? Não me recordo de nenhum secretário que tenha deixado de pagar. Assim, de cabeça, nenhum secretário parece que parou de pagar mesmo, não. Eu não tenho acesso a essa informação, que é o tesoureiro. Mas, pelo que eu sei, não deixou de pagar, não. Um ou outro filiado pode não fazer a contribuição, como às vezes eu posso pagar uma conta de água e não tenho naquele momento, eu não vou fazer o pagamento, eu posso não fazê-lo. Mas assim, saber que ele fez esse pedido, nós não temos essa informação direta. Agora, como é que o senhor analisou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática, diga-se de passagem, do presidente Ricardo Lewandowski, de reconduzir o prefeito Cido Sério ao cargo, mais as argumentações apresentadas por ele, após 4 recursos rejeitados do Cido Sério em várias instâncias da Justiça? Na verdade, a gente entende... Surpreendeu? Não surpreendeu. Na verdade, eu queria realmente que o prefeito não tivesse sido afastado. Eu acho que eu e a maioria da população que o reelegeu. Né? O que aconteceu ali foi o seguinte, ele teve seu afastamento decretado e os recursos dele foi acatado, em parte, só não foi reconduzido. Então foi feito um pedido novamente para o Supremo se posicionar a respeito do retorno ou não dele. Eu acho que todas aquelas pessoas que têm alguma responsabilidade têm que ser punidas, mas no caso dele não houve nenhuma responsabilidade averiguada até o final para ele ser afastado. Porque se ele fica afastado, daqui a pouco fica 6 meses, 1 ano, ele passa o período do mandato dele, aí julga-se que ele não procedeu de nenhuma forma irregular e aí não tem mais como você reparar. Eu acho que a justiça nossa ela tem que ser um pouco mais rápida, tem que ser muito mais... Porque a gente às vezes fica 5, 6 meses, 7 meses para poder ter um recurso julgado.
Então, se não houver essa celeridade, principalmente na questão política, porque o mandato agora é de 4 anos do executivo. Então, se ele no primeiro ano de mandato, algum juiz determinar o afastamento dele, ele fica 1 ano, você não exerce, e quem paga por isso? A população. Ô Fernando, e como é que você avalia a gestão do prefeito Cido Sério? Na nossa avaliação, nós fizemos um programa de governo de 2008 para cá, onde cerca de 80% a 85% daquilo que nós nos propusemos a fazer em termos de proposta de trabalho, proposta de governo, nós o fizemos. O gestor é o prefeito Cido Sério. Então nós acreditamos que ele encaminhou da forma que nós o escolhemos para poder fazer a administração de forma tranquila. Nós temos algumas coisas, temos algumas pendências ainda temos de resolver. Claro, nenhuma gestão vai conseguir resolver todos os problemas, né? Porém, a gente acredita que cerca de 75%, 80% do que a gente se comprometeu desde 2008 para cá, a gente está cumprindo. Você considera que ele fez um bom governo? Um bom governo. Agora, em termos de eleições municipais, muito se fala também dos bastidores que toda essa situação de nível nacional, crítica, que envolve o nome do partido, né, do PT, vá respingar nas eleições municipais. Eu queria saber como é que o PT aqui em Araçatuba vai trabalhar essa questão, tentar evitar ao máximo, separar essas polêmicas, essas denúncias contra os principais caciques do partido, enfim, tentar apresentar-se como diferente, como uma nova política, enfim. Na verdade, nós estamos fazendo um processo de rediscussão de algumas situações do Partido dos Trabalhadores. Não podemos ser ingênuos de dizer que não vai refletir na eleição municipal o que está acontecendo no cenário nacional. Porém, a gente também entende que o cenário municipal, o eleitor muito se identifica, muitas vezes não com a legenda, mas com a pessoa, o trabalho que a pessoa desenvolveu. Então você vai ter um leque de candidatos do Partido dos Trabalhadores que vai fazer esse debate. Alguns no movimentos do Sem Terra, alguns nos movimentos dos professores, que a gente tem candidato na linha dos professores, alguns na arte, no segmento cultural. Então esse trabalho vai acabar diferenciando na hora de você fazer o debate com a sociedade. Municipal. Nós vamos ter um enfrentamento, sim, que acreditamos que a gente vai conseguir fazer esse embate nos programas de TV, porque a gente vai ter um pré-candidato com um tempo razoável de televisão, que a gente vai colocar, além das nossas propostas, também poder sanar alguma dúvida da população. E lógico que estamos nos preparando também para os embates que vão vir na questão federal, porque é latente que a mídia bate todos os dias e é só o Partido dos Trabalhadores, é o Partido dos Trabalhadores, é o Partido dos Trabalhadores, então você fica em coisa. Enquanto você vai pedir um voto, eu sou 13, eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu não quero. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Já visto as opiniões que a gente Isso, já visto as opiniões que o pessoal não vota em quem o Cido indicar, olha, não é golpe, não. Tem uma opinião aqui, deixa eu ver o nome da telespectadora, aliás, é um telespectador. O Marcelo Augusto Santana de Mello diz o seguinte: é todo um mistério para ver quem o prefeito Cido Sério irá apoiar, quando na verdade deveriam estar fugindo desse apoio. E tem mais uma pergunta aqui, dessa vez é uma pergunta do Rodrigo Pereira. Ele gostaria de saber a sua opinião a respeito da saída de vários militantes do PT conhecidos na cidade, né, e estarem migrando aí para outro partido. Ele cita, inclusive, que eles estão migrando para o partido Rede. Então ele gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, da migração do PT para a Rede. Nós temos hoje Rede, né? É a Rede. Nós temos hoje um quadro de filiados que chega a 900 filiados. Nós perdemos algumas figuras importantes. A vereadora que fazia parte do nosso quadro é uma figura. Nós tivemos um pré-candidato também. O Ederson mesmo, não sei. O Ederson também saiu. O Evandro, o ex-secretário. Mas o Evandro foi por questões profissionais. Então ele fez a justificativa. Como advogado, né? Como advogado, ficaria ruim, ele está afiliado e tudo mais. Cada um procura o espaço que acha melhor. O Partido dos Trabalhadores tem sua ideologia, tem seus princípios. Temos diversas correntes internamente que fazem discussões que parecem até partidos políticos dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Mas a gente respeita as opiniões, aquele que vence fica com o direito de fazer os encaminhamentos. Nós vencemos, estamos fazendo os encaminhamentos, aqueles que não concordam com os encaminhamentos, procurar outros caminhos, que sejam felizes em outros caminhos. Nós vamos nos preocupar com os que ficaram, os nossos companheiros e companheiras que estão aí na luta, no dia a dia, mesmo com o sofrimento que a mídia bate em nós todos os dias, a gente vê companheiros, nós vemos companheiros às vezes chorando por conta de algumas coisas que nós não fizemos e nós somos taxados que nós fizemos. Mas são companheiros que estão ali no dia a dia. Se precisar ir para a rua, vão para a rua, se precisar fazer discussão, vão fazer discussão. E
nós vamos travar um debate, mostrar para a sociedade que, apesar de erros que cometemos, nós também temos propostas maravilhosas e fizemos uma transformação maravilhosa por onde governamos. E nós vamos mostrar essas propostas e fazer o debate com a população. Neste sentido, Fernando, eu gostaria que você fizesse uma autocrítica. Como é que você avalia tudo isso que aconteceu com o partido, né, e não só em nível municipal, mas vamos falar em nível federal, e o que você acha que tem que mudar? Há uma rejeição grande em relação ao PT, a gente vê aqui, isso aqui é um termômetro, lógico que é uma coisa pequena, mas a gente observa como um termômetro. Então eu gostaria que você fizesse uma autocrítica. No que o partido precisa mudar e no que ele acertou? O Partido dos Trabalhadores acertou quando ele fez uma política voltada para quem mais precisa do governo, que são os mais carentes. Nós tiramos mais de 40 milhões de pessoas da extrema pobreza e alçamos essas pessoas a elas terem acesso a bens de consumo que não teriam, e gerou empregos e até bancos que, mesmo com a questão de taxa de juros, ganharam como nunca ganharam na vida. O que nós erramos? Achar que o pessoal da direita, a gente poderia sentar com o pessoal da direita e fazer um debate político, programático, para a gente construir um país. Existem dois modelos no país atualmente que a gente não pode fugir. Existe um modelo capitalista, que é a exploração do trabalhador, que tem só a mão de obra como sua única ferramenta de trabalho, e a gente querer sentar e achar que eles vão nos aceitar. Não nos aceitaram. Acharam que o Lula ia entrar, não ia ter competência para mudar algumas coisas. Quando viram que o Lula veio com uma crise, outra crise, o Lula fez a sucessão, fez a reeleição da companheira Dilma. Isso é imperdoável para uma parte da elite brasileira. A gente errou tentar achar que faríamos isso. E nós nos afastamos um pouco dos movimentos populares. A gente tentou dar um direcionamento democrático para ele, no sentido de todo mundo fazer política para todos, quando a gente deveria fazer política para aqueles que mais precisam mesmo. Quem precisa do Estado? É aquele que não tem acesso ao emprego, aquele que não tem acesso à escola, aquele que não tem acesso à educação. Você acha que o partido perdeu a sua essência? Estava perdendo a sua essência. Agora, com essas crises que teve, a gente conseguiu recuperar os movimentos sociais com a rua, com a gente. A gente fez diversos movimentos pelo país, e principalmente nas grandes capitais, levando a população e os movimentos sociais de volta a estar do nosso lado. E a gente tem que fazer essa construção. Às vezes governa, o Estado tem que estar presente na vida daqueles que não têm acesso a nada, entendeu? Então, o nosso erro talvez tenha sido isso. Como que o partido se prepara para poder fazer isso? Nós estamos retomando o contato com os movimentos sociais, retomando políticas e práticas que a gente não deveria nem ter perdido nesse processo, né? Bom, só para uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante fazer, ainda dentro desse processo que envolveu o afastamento do Ciro Sério, o afastamento dele foi atribuído à recriação de cargos comissionados que o Tribunal de Justiça havia considerado inconstitucionais. Esses preenchimentos de cargos de confiança, muitas vezes, vêm como uma moeda de troca por causa do apoio político recebido por determinado partido na eleição, que depois cobra o seu espaço na administração. Você acha que essa situação, mais que o Ciro Sério não esteja errado, lá na frente venha a reverter esse processo todo, pelo menos eles ensinaram que essas composições são arriscadas, no sentido de que o partido governante fica refém dessas, muitas vezes, de legendas de aluguel, que só querem saber realmente de ter as suas boquinhas, literalmente, no poder público? Não, nós defendemos o fim das coligações proporcionais. O PT mesmo até agora, porque não tem ninguém, né? 2016. Coligado, né? Não, nós não temos nenhum. O que nós defendemos é o seguinte: nós defendemos que cada partido tem que fazer seu quociente eleitoral para poder ter sua representatividade na Câmara. A gente faz coligações, muitas vezes as pessoas que se elegem não têm votação suficiente, o partido não tem representatividade suficiente, mas acaba elegendo um ou outro. E aí, infelizmente, esse sistema político que a gente está vivendo, que possibilita até essa questão da corrupção, cargos para um, cargos para outro, e aí benesses para um, benesses para outro, a população tem que entender que se não houver uma reforma política no Brasil, que de forma séria, a gente vai continuar tendo esse tipo de situação. O vereador se elege, quer ter cargos, quer ter benesses, eu quero que asfalte a minha rua porque eu sou da base. O governador se elege. Então, esse tipo de situação a gente tem que só resolve com uma reforma política. Enquanto a política estiver desse jeito, nós vamos continuar tendo cunhas da vida que elegem 300 deputados junto com ele, depois fica mandando. E tal. Nós não podemos ser refém de político nenhum. O político está ali para exercer o mandato em favor da sociedade e não o contrário.
A sociedade não pode ficar refém de, vai ter eleições, vou para aqui, eu vou ter um churrasquinho na minha casa, eu vou ter um cimentinho, não sei das quantas, eu vou ter um bloquinho. Esse tipo de política é uma política pobre e só prejudica toda a sociedade. Porque você vai eleger políticos ruins, entendeu? Há campanhas, ele não vote nesses vereadores, não é, eu acho que não é por aí. Tem que escolher os vereadores que estão lá, que fizeram um bom trabalho, reelegê-los, e aqueles que não fizeram um bom trabalho, passaram lá 4 anos sem fazer nada, têm que ser substituídos. Tem pessoas novas, a gente discutia isso, Alessandra e Arnon, antes de começar a entrevista, no cenário político nosso, nós não temos mais renovação. Quais as novas lideranças que estão surgindo? São sempre as mesmas. Tem um candidato aí que vai para a terceira candidatura consecutiva para disputar. Então, cadê as novas lideranças? Tem um candidato aí de outro partido de oposição a nós que vai para a terceira eleição. Então a gente pega... Legislador. Mas assim, tem políticos novos, não é novos de idade, novos de ideias, de mentalidade, de trabalho social fundamentais, importantes. Aí as pessoas têm que se envolver em política. Quantas mulheres nós temos na Câmara? Pouquíssimas. As mulheres são, na sociedade, a maior, no Brasil, o maior grupo que tem, mais que os homens. E que espaço que elas ocupam? Entendeu? A gente precisa fortalecer isso. Jovens, de juventude mesmo, que tem movimentos muito bacanas. Aonde estão esses jovens entrando na política? Porque o pessoal acha, eu não ligo para a política e tal, só que a política é feita por pessoas que gostam. E se as pessoas que gostam forem ruins, a política vai ser ruim, aí afeta você no seu dia a dia. O pessoal está votando, querendo aumentar para 70 anos a idade de se aposentar. Tem estados no Brasil que a expectativa de vida é de 65. Então, quer dizer, a pessoa vai estar trabalhando, vai ter um piripaque. Você vai ter emprego para todo mundo também? Aí é uma outra questão que tem que se fazer. Onde se gera emprego? Para se gerar emprego, você tem que fazer uma política econômica, você tem que fortalecer a economia de alguma forma. E é uma crise que está acontecendo a nível mundial, não é só no Brasil. Fernando, a gente agradece a sua participação, muito obrigada. Só para encerrar, teve uma participação favorável, tá? Tá dizendo assim, o Fabrício Atoguia está dizendo assim, Brasil saiu do mapa da fome no governo petista. Mas a gente precisa encerrar, já são 13 horas e 11 minutos, fizemos quase meia hora de entrevista. Muito obrigada pela sua participação e fique aí convidado para uma próxima também, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Arnon. Obrigado. Parabéns para a Folha. Valeu. Bom, são 13 horas e 12 minutos, a gente vai para o intervalinho rapidinho e volta já já.